if ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre a Primeira República. Até então, nós falamos aí sobre a República da Espada, a República Oligárquica, né? E na última aula nós estávamos aqui falando sobre a questão financeira, falamos sobre o Fundo, né? A renegociação da dívida da moratória do Brasil. E ficou faltando ainda um pedacinho para a gente terminar aquele slide falando sobre o Convênio de Taubaté, um evento extremamente importante que influenciou e muito na economia do Brasil daquele período ali da Primeira República, né? O que foi o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté foi a reunião de representantes do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para tentar negociar, para tentar achar uma solução para a crise cafeeira de superprodução que estava acontecendo no Brasil naquele período. Como assim? Naquele período ali, nessa primeira década, né, digamos assim, do século XX, 1900 até 1906, que é quando acontece o Convênio de Taubaté, naquele período, o Brasil produzia muito café e ele não conseguia vender todo esse estoque, né? Toda essa produção de café. Isso fazia com que o preço do café caísse cada vez mais. Lembra daquela velha lei da oferta e da procura, né? A lei do mercado? Quanto mais produto tem no mercado, mais barato é esse produto. Quanto menos tem no mercado, mais caro ele vai ser. Eu sempre cito o exemplo do tomate. Quanto mais tomate tem no mercado, quando é a safra do tomate, geralmente o tomate é mais barato. Quando se tem pouco tomate, o tomate fica muito caro, né? É isso que estava acontecendo com o café naquele período no Brasil, nessa Primeira República, né? Então, tinha muito café, produzia-se muito café e a gente não conseguia exportar essa mesma quantidade. E isso gerava, então, uma queda no preço do café e, consequentemente, também um aumento nos estoques desse café. Uma crise de superprodução. Esse Convênio de Taubaté, então, foi a reunião desses representantes desses três grandes estados, né, desses importantes estados, essas grandes oligarquias desse período, para tentar solucionar esse problema. Olha só aqui na nossa apresentação que eu coloquei para vocês o resumido do que aconteceu aqui no Convênio de Taubaté. Então, aqui o Convênio de Taubaté aconteceu em 1906, né? Era um plano de valorização artificial do café, no qual, então, o governo resolve arcar com os custos, né, da compra desse estoque desse café e acaba aí estocando, né, esse café. Óbvio que no final das contas eles vão cometer um dos maiores pecados, que é queimar esse café, na tentativa aí de valorizar o preço do café. Então o estado, né, o governo federal negocia com os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais a compra dos estoques desse café que eles tinham, né, que eles não conseguiam vender, que eles não conseguiam exportar, e estocam esse café por um tempo, né? Tiram esse café do mercado e depois eles queimam na tentativa de fazer com que esse café se valorizasse. É óbvio que, em contrapartida, esses cafeicultores ficavam também proibidos de aumentar a sua safra, né? Aumentar as plantações aí de café, senão não adiantaria nada eles, o governo, né, assumir uma compra que nem dinheiro direito a gente tinha para isso, né? O governo tinha dinheiro suficiente, né? A gente acabou de ver na aula passada sobre a questão da dívida, né, da moratória, mas ele compra esse excedente para poder fazer com que esse principal produto da nossa economia brasileira voltasse a ter mais valor de mercado, certo? E aí eu trouxe para vocês aqui no próximo slide uma tabelinha bem interessante sobre os principais produtos que já participaram, que fazem parte, né, da nossa economia brasileira ao longo dessa história, para mostrar para vocês que a economia não está apenas em um produto específico, né? Como a gente fala, às vezes, de ciclo do pau-brasil, ciclo do ouro, né? Ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café. Não é bem assim, né? Existem outros produtos que eram feitos, que eram produzidos aqui no Brasil e que eram exportados por nós, né? Mas que o principal produto não deixa de ser o café. Olha só essa tabelinha aqui que eu coloquei para vocês. Exportação de mercadorias e porcentagem sobre o valor total da exportação. E aqui uma perspectiva, né, de 1821 até 1900.
Então, aqui o café, já desde 1821, já ocupava aí 18,4% da nossa economia. E ele foi só crescendo na medida em que, em 1891 e 1900, ele ocupava 64,5% sobre o valor total da exportação. Então, era um valor muito alto pra gente. Mas tinha outros produtos também que nós comercializávamos, né? O açúcar, cacau, erva mate, fumo, algodão, borracha, couros e peles, né? Então, outros produtos também muito importantes para a nossa economia brasileira, certo? A partir de agora, nós vamos começar a ver alguns conflitos sociais, né? Alguns conflitos que aconteceram ao longo desse período da República, né? Da Primeira República, e que foram muito importantes e que marcaram aqui a consolidação, principalmente, dessa República, tá? Vamos falar sobre conflitos que aconteceram a nível urbano, outros que aconteceram em nível aí rural, né? Vamos fazer essa divisão aí e comentar a todo momento. São conflitos que geralmente costumavam se cair bastante em vestibulares, né? Esses conflitos dessa Primeira República. Canudos, contestado, revolta da vacina, né? Atualmente, como vocês já sabem, o Enem ele tem mudado um pouco o foco disso, mas mesmo assim é importante que vocês saibam dessas revoltas para que vocês não sejam pegos de surpresa caso elas caiam, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos ver esses conflitos sociais. A maioria desses conflitos sociais trazem à tona uma insatisfação muito grande da população perante ao governo que estava sendo instalado, perante a miséria da população. Vocês vão perceber que boa parte dessas revoltas tem a ver aí com esse descaso, com essa miséria, com a pobreza. Outras têm a ver com disputas territoriais, né? Então, é importante a gente perceber aqui nestes movimentos sociais quais são as motivações, né? O que levou essa população, esse grupo a se revoltar e perceber também a força que existia a República nesse período, porque ela vai conseguir abafar todos esses conflitos. Alguns vai demorar mais do que outros, como por exemplo aqui o que nós vamos ver de Canudos, demorou um pouquinho mais, foi mais difícil, né, do exército, digamos assim, né, das tropas conseguirem impedir o seu avanço e abafar o conflito, mas todos eles vão ser aí duramente repreendidos pelo governo, tá bom? Então, nós começamos aqui com Canudos. Canudos é considerado um movimento messiânico. O que eu quero dizer quando eu digo que é um movimento messiânico? Quando a gente fala messiânico, lembra-se o quê? Messias. Messias é aquele que foi enviado, né? Aquele que é enviado por Deus. Isso significa, então, quando eu falar para vocês que se trata de um movimento messiânico, se trata, então, de um movimento de cunho religioso, né? Que tem aí por trás aspectos religiosos e que geralmente tem um líder messiânico, um líder carismático, um líder religioso que vai estar à frente desse movimento, que vai liderar esse movimento e que vai fazer com que as outras pessoas sigam esse movimento. Que essas pessoas adotem o movimento juntamente com esse líder, tá? Então, é um líder carismático, geralmente um líder religioso, em que a multidão vai seguir essa pessoa, tá? É o caso aqui, por exemplo, de Canudos, um movimento considerado, né, rural, que acontece no âmbito rural, no Brasil, e que é um movimento messiânico. Olha só o que eu coloquei aqui na apresentação para vocês. A Guerra de Canudos acontece na Bahia entre os anos de 1896 e 1897. Tinha como líder o Antônio Conselheiro, pode ser que vocês já tenham ouvido falar, inclusive, nesse movimento messiânico, né, e nesse líder, nesse nome, Antônio Conselheiro. As causas dessa Guerra de Canudos foi a miséria crônica da população nordestina, a má distribuição de terras, o descaso com o trabalhador rural, a seca, o aumento de impostos, a separação entre religião e Estado decorrente da proclamação da República. Então, percebam, olha, vários aspectos trazem a insatisfação dessa população lá do interior da Bahia e que vai acabar seguindo o Antônio Conselheiro, né? O aumento dos impostos, a miséria crônica da população nordestina, lembrando que o Nordeste é uma região que já vinha sofrendo esse descaso, digamos assim, desde que acontece ainda lá no período
colonial, um deslocamento aí desse interesse, dessa atividade econômica que antes era lá no Nordeste e depois se volta para o Sudeste, Centro-Oeste do Brasil, né? Lembrando aí quando eles descobrem o ouro, né, nessa região, então há esse deslocamento aí de atividade econômica e consequentemente de interesse do Brasil, né, dos administradores brasileiros, e isso deixa o Nordeste um pouco de lado, fazendo com que essa população sofra com a miséria, né, sofra com descaso, sofra com o aumento dos impostos. E aqui tem outro agravante, que é a insatisfação da população perante a separação da igreja e Estado. Lembrando que nós já falamos sobre isso várias outras vezes. Ao longo de todo o período colonial e imperial, nós vivemos um período de padroado régio, em que a igreja e o Estado eram amigos, né? Mandavam de mãos dadas, a igreja era subordinada ao Estado, estava submetida ao Estado, né? Por vezes, inclusive, o Estado vai financiar financia as igrejas, financia os padres, pagam os seus salários. Esses padres muitas vezes eram funcionários públicos também. Então, com a proclamação da República, se estabelece que o Estado é laico, e isso causa a separação da igreja e do Estado, né? Nós falamos sobre isso já, a partir de um decreto 119A, de 11 de janeiro de 1891. Isso acontece, então, a separação entre igreja e Estado. Tá? Isso trazia uma certa insatisfação àquelas pessoas aqui que estavam envolvidas nesse conflito de Canudos. Então, é uma motivação também, tá bom? Os camponeses seguem Antônio Conselheiro, formando o Arraial de Canudos ou Arraial de Belo Monte no interior da Bahia. Percebam a grandeza desse movimento, né? Eles chegaram a fundar um arraial, né? Onde ali ficavam as pessoas que estavam seguindo, né? Que acreditavam nas palavras do Antônio Conselheiro e que tinha aí essas reivindicações. Então, eles fundaram ali um arraial, né? O Arraial de Belo Monte, que vai ser aí o forte, né, o ponto dessa guerra de Canudos, tá? Nesse período também, né, acontece uma desarticulação da mão de obra do coronel, e isso obviamente vai irritar bastante esses coronéis. Eu costumo dizer que o Antônio Conselheiro, ele consegue irritar o Estado, ele consegue irritar a igreja e ele consegue irritar o coronel. Isso não poderia dar tão errado quanto foi, né? Que foi justamente a repressão desse movimento, porque ele irrita os coronéis. Por que ele irrita esses coronéis? Né? Em que medida ele irrita esses coronéis? Muitas pessoas que trabalhavam nas fazendas, né, nas lavouras de café, muitas vezes aqui desses coronéis, vão acabar largando o seu trabalho, largando o seu serviço para poder seguir o Antônio Conselheiro, muitas vezes até para morar lá no Arraial de Belo Monte. Isso faz com que a mão de obra do coronel se torne defasada, né? O coronel perde mão de obra para o Antônio Conselheiro. E isso deixa, obviamente, esses coronéis extremamente irritados e insatisfeitos, porque eles perdem essa mão de obra, tá? Além disso, né, que trouxe para vocês algumas fotos também representando um quadro que representa o Arraial de Belo Monte, para vocês verem que era um arraial grande, né? Tinha uma estrutura ali no interior da Bahia e eles seguiam o Antônio Conselheiro. Aqui outra foto, né, de várias pessoas já aqui ao final dessa guerra de Canudos. E essa imagem aqui representa a morte do Antônio Conselheiro. E aí vocês percebam, inclusive, nesta foto, né, nessa imagem, o quanto o Antônio Conselheiro ele é representado semelhante à imagem, né, que nós comumente conhecemos de Jesus, né, barbudo, né, magro. Isso tudo são características aí que geram essa identificação, né, essa identificação mesmo entre as pessoas, né, e esse líder messiânico, digamos assim, tá bom? Além disso, né, a comunidade, né, o Arraial de Belo Monte, ele é visto como uma comunidade fora, né, como se fosse um estado paralelo à república. O governo republicano, mais os coronéis e mais a igreja se unem contra Canudos, como eu disse para vocês. O Antônio Conselheiro ele consegue irritar três grandes nomes, três grandes poderes desse período, Estado, né, questionando, inclusive criando um Estado paralelo à república. Irrita a igreja por ser um movimento messiânico, pelo Antônio Conselheiro ser esse líder religioso, né, e os coronéis. Então, obviamente, isso não poderia ter dado
certo? Uma vez que eram 3 grandes instituições que vão repreender duramente esse conflito. Vai ser um conflito que dura um tempo, que esse exército ele vai fazer várias investidas e somente vai obter sucesso na 4ª investida. Geralmente nós sabemos os detalhes, sabemos os fatos dessa Guerra de Canudos por meio de um livro muito conhecido, que provavelmente vocês já vão ter ouvido falar, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Inclusive, eu gosto até de citar, porque foi bem interessante, numa das viagens que nós fizemos ao Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ir a uma exposição em homenagem a Canudos, uma exposição fantástica, que mostrava, inclusive, alguns relatos de pessoas que participaram dessa guerra, de soldados, de pessoas que estavam envolvidas no conflito, foi uma visita, a um museu, era uma exposição que tinha gratuita abaixo ali do Museu Nacional, e foi bem, do Museu Nacional não, perdão, da Biblioteca Nacional, e foi bem interessante visualizar aqui algumas imagens, alguns recortes de jornais falando sobre esse conflito também, Qualquer coisa depois, se vocês se interessarem, eu posso compartilhar algumas fotos com vocês, para vocês aí também conhecerem um pouco dessa exposição, tá? Então, após aí 4 expedições militares, Canudos é massacrada, uma campanha de difamação contra Canudos atinge os principais jornais da capital, associando Canudos ao retorno da monarquia, e como eu disse para vocês, a fonte bibliográfica mais frequentemente citada, que nós conhecemos os dados dessa guerra, desse conflito, Os Sertões, de Euclides da Cunha, certo? Outra revolta que acontece também... outro conflito que acontece nesse período é o movimento, a revolta de Juazeiro, lá no interior, lá no Ceará, tá? É uma revolta conhecida aí também por ter um grande líder religioso, o Padre Cícero, que se torna, inclusive, uma figura venerada pela população ali do interior do Ceará, o Padre Cícero. Na cidade de Juazeiro, inclusive, existe uma estátua e um monumento em homenagem ao Padre Cícero. Essa revolta está ligada com a intervenção do governo central do Ceará na retirada de uma tradicional família daquele período, da política ali do Ceará, que era a família Accioli. O Padre Cícero ganha visibilidade nesse movimento e acaba se tornando aí uma grande liderança daquele período. Olha só, coloquei aqui para vocês. A causa, a intervenção do governo central no Ceará, retirando do poder a tradicional família Accioli, por meio da política de salvações implementada pelo Marechal Hermes da Fonseca. O Padre Cícero lidera um exército formado por fiéis que recuperam o poder para a tradicional família. O Padre Cícero, então, acaba se tornando uma maior referência religiosa no Nordeste e é até hoje, como eu disse para vocês, que existe até aí monumentos em sua homenagem. Algumas fotos aqui representando, esse período. Espero que vocês tenham entendido. Na aula de hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais algumas revoltas, E qualquer dúvida, me mande mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.